Queridos, nós estaremos tratando hoje à noite sobre a parábola do semeador, que, como eu disse agora há pouco, é uma das mais lindas, profundas, importantes parábolas que Jesus nos deixou, ou ensinou, ou falou. A parábola do semeador, ela nos mostra isso aqui, ó. Ela nos mostra 4 realidades e condutas espirituais que precisamos entender no mundo ou no aspecto espiritual, né? Precisamos entender, já que são realidades e condutas espirituais, tá? Eu fiz esse slide muito rápido, espero que não tenha tido aí nenhum erro ortográfico. Deixa eu dizer para os irmãos amados, nós iremos mostrar essas realidades porque nós perguntamos, temos algumas indagações quando nós estamos tratando de realidades espirituais, de conduta das pessoas. Por que algumas pessoas têm realidades diferentes diante da mesma mensagem? Então, vamos ler o texto para a gente melhor compreender quando a gente estiver discorrendo. Abra Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Para quem não sabe, a parábola, o conceito de parábola é uma espécie de comparação baseado na experiência do cotidiano das pessoas, do ambiente. Então, para lavrador, Jesus falava de sementes, falava do campo e etc. Para uma pessoa que vive no campo, falar de animal, falar de ovelha. Então, quem vive plantando, fala do trigo, fala do joio. Você entende isso? Tudo isso foi matéria que Jesus usava para trazer os ensinamentos da palavra de Deus, ok? Ou ensinamentos espirituais. Parábola quer dizer isso, uma comparação baseado numa experiência do cotidiano das pessoas. O que diz aqui o versículo 5? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Uma realidade que você com certeza entendeu, né? Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade, ou seja, terra molhada. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Aquela planta que fica rodeada de, outras plantinhas, como diz aqui, espinhosas, né? E sufocaram. 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão de Jesus dá a ideia de que ele estava chamando atenção para o que ele acabou de dizer. Percebemos que Jesus, quando falou até aqui, ele não deu de imediato uma explicação sobre o que significava essa parábola. Mas no versículo 9 em diante, nós temos uma outra parte da história dessa parábola e da explicação sobre ela. Vamos lá? Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ou seja, que comparação é esta? Ou o que significa isso que ele acabou de ensinar? O que o Senhor acabou de ensinar? Respondeu-lhe Jesus:
A vós outros é dado conhecer os mistérios. Olha aqui, ó, os mistérios. Por isso, precisamos entender essas realidades e condutas. Porque Jesus está falando aqui de algo que, de fato, é um mistério. É algo espiritual o que ele fala aqui. Os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui já clareou, não foi? Versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Meu Deus, que explicação, viu, meus irmãos? Aquela sementezinha lá que caiu na beira do caminho, que foi pisada e depois as aves comeram, representa a palavra de Deus, que a pessoa ouve, mas a seguir vem o diabo e rouba do coração dessas pessoas a palavra de Deus, para não suceder que elas crendo sejam salvas. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Meu Senhor, você está vendo aí? Você já começou a entender, né? Por quê? Por quê? Porque, realidades e condutas que nós precisamos entender. Verso 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer, olha aí, no decorrer dos dias, ou seja, com o passar do tempo, foram sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres, deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, há uma paralisação ou uma estagnação espiritual nessas pessoas. Elas não desenvolvem. Elas não desenvolvem. E 15, aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Quem pode dizer amém? Aí aqui nós temos a outra parte que produz com abundância e etc, etc. Aí, meus irmãos, quando eu falo realidades e condutas, eu quero dizer as 4 perguntas que a gente pode fazer bem aqui. Olha aí, bora lá. Por que certas pessoas não aceitam a Cristo ou a palavra, mesmo sendo bem evangelizadas? Eu tenho certeza, ei, meu irmão, minha irmã, que você já se perguntou por que tem gente que ouve a pregação, mas não se converte? Seja pelo rádio, seja pela televisão, seja na igreja, seja através de um estudo bíblico, seja através de que meio for. Evangelismo pessoal e etc. Por que certas pessoas, ao ouvirem a palavra, não se convertem? Número 2. Por que outros não... Por que muitos não permanecem fiéis a Cristo após ouvirem e aceitarem a palavra de Deus? Por quê? Por que muitos não permanecem? Por que muitas pessoas não permanecem firmes na decisão que tomaram? Ficam vacilando. 3. Por que outros não dão frutos espirituais que naturalmente devem acompanhar uma verdadeira conversão a Cristo? Ou seja, quando alguém se converte,
espera-se que naturalmente ela cresça. Não é assim com as árvores e com os nossos filhos. Você tem que ficar para dizendo assim, menino, cresce, menino. Cresce. Tu já tem 2 anos, cresce. É assim? Precisa? Não, ele vai crescendo naturalmente, não é verdade? Você planta uma árvore frutífera e quando ela vai crescendo, bora! Você tem que dar fruto. É assim? Não, espera. Vai chegar o tempo de produzir. Não é verdade? Assim somos nós, espiritualmente diante de Deus. Espera-se que naturalmente a gente produza fruto. Espera-se que naturalmente a gente produza fruto. Não é verdade? E por último, quarto, e por que outros, já outros, são tão frutíferos na sua vida espiritual? Por que outros são tão frutíferos? Nós vamos responder essas perguntas. Olha aí a primeira. Olha aí, ó. Por que uma pessoa ouve uma boa explicação do Evangelho, uma boa pregação, mas ela não se converte? Olha aí, qual é a resposta? Isso ocorre em razão de Satanás roubar, como nós vimos, a palavra de Deus do coração da pessoa, para que ela não creia e seja salva. O diabo, ele costuma roubar a palavra de Deus dos corações usando suas velhas, antigas estratégias. E eu recebi a confirmação, viu, irmão, de pregar essa palavra. Que eu vou já chegar aqui, aonde eu quero. Por quê? Uma pessoa disse para mim essa semana por que não aceitava Jesus. Você entende agora por que a mensagem tem tudo a ver? Uma pessoa essa semana, quando eu ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, como o Senhor confirma as coisas. Rapaz, eu fico maravilhado, ó, como pregador, ó, porque Deus confirma as coisas. Essa pregação aqui que eu estou pregando hoje, Deus já confirmou ela, que eu devia pregar ela hoje. Eu tive 2 experiências, Deus confirmando essa palavra aqui, ó. Moral da história. Quais são as estratégias? Eu acho que tem um slide aí. Olha aí, ó. Das estratégias do diabo. Como ele tira a palavra de Deus das pessoas. Pronto, tá aí. Como Satanás rouba a palavra? Como ele rouba? Primeira coisa, ele rouba através da cegueira, porque a pessoa não entende. Ela ouve uma boa pregação, ela ouve uma boa explanação, mas ela não entende, porque ela está cega. E a Bíblia deixa claro isso em 2 Coríntios 4:4, quando a Bíblia diz que o Satanás, o príncipe deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, tem gente que ele está cego. Ainda mais se for uma pessoa possuída de espíritos malignos. Uma pessoa que vem sobrecarregada de cargas espirituais do mal. Pessoas que trazem tradições tão terríveis. O Evangelho encontra barreiras para entrar na mente, para entrar no coração. A cegueira não entende o mistério da cruz. Não entende por que ela deve se converter. E aí está fazendo um bom sucesso no canal o vídeo Por que devo me tornar cristão? Pode compartilhar, porque vale a pena. É o plano da salvação. Quero que você compartilhe com seus amigos, nos grupos da sua família, do trabalho da empresa. Mande essa mensagem, porque
eu tenho certeza que muita gente vai ouvir, assistir, vai se converter a Jesus. Então, amados irmãos, por que muita gente que está cega, ela escuta o plano da salvação, mas não entra não. Está tudo tampado, cegueira, ela não consegue entender. Olha aí a outra arma dele, há dúvidas. O diabo, ele usa dúvidas. Tu acredita mesmo nisso aí? Tu tem certeza que isso aí é verdade? Que esse homem está falando? É a dúvida, meus irmãos. Tem muita gente que ele não aceitou ainda porque ele está com dúvidas. O diabo trabalha muito com a dúvida. O diabo também trabalha, meus irmãos, com essa dúvida aí, é o questionamento. Se a palavra de Deus realmente merece confiança, a Bíblia, aquele negócio todo, né? O conteúdo e etc. Terceira arma dele, a distração. Ele é um ser muito sagaz. Ele usará de algum artifício para distrair ou tirar a atenção do ouvinte. Irmãos, eu creio, tem gente que ele está bem aqui, ouvindo uma pregação dessa, mas a mente dele, o diabo leva a mente dele, sabe para onde? Lá para aquela consulta que ele vai fazer amanhã. A pessoa está ouvindo bem aqui a pregação, mas o diabo consegue levar a mente dela lá para o serviço que ela vai ter que fazer amanhã. Ou preocupar com uma coisa besta em casa, uma coisa trivial, né? O diabo tira a atenção. Muitas vezes uma coisa aqui perto dele, aqui, né? Eu me lembro de um homem que ele estava aqui ouvindo a pregação e eu estava muito feliz porque ele estava ouvindo. De repente, o filho dele caiu. Teve um pequeno acidente com o filho dele. Meu Deus, na hora da pregação. De que coisa, Senhor. Que coisa. Está repreendido, inimigo. Porque muitas vezes acontece até isso. Acontece alguma coisa. Algo cai. Eu tenho muita experiência nessa área. A gente começa a chorar. Entende? Tem um testemunho aí de um ex-feiticeiro, de um bruxo, que ele disse que quando estava ouvindo a pregação, ele estava armado. Ele foi para a igreja, mas ele foi armado. E ele disse que o demônio dizia assim para ele, o guia dele. Chegou bem na hora e dizia assim, levanta e atira para cima. Levanta! O guia dele dizia, levanta e dá um tiro para cima. Que todo mundo corre. Aí Deus revelou para o pregador e disse assim, o pregador falou com muita autoridade. Satanás, eis que eu te digo nessa hora, tu está amarrado em nome de Jesus. O pregador talvez nem sabia o que estava dizendo, mas Deus usou o pregador. Acontece isso, irmãos, muitas vezes no culto. Por isso nós temos que estar vigiando, viu? Eu me lembro de uma vez eu participei de uma cruzada na cidade de Altos, e lá o culto, muita gente, estava muito bonita a festa, de repente caiu uma pessoa endemoniada. Pronto, acabou a cruzada. Eu assisti, eu não era o pastor que estava lá participando, eu fui como assistir, para ouvir, né? Aí eu vi aquela falta de experiência daqueles pastores. Os pastores mandaram parar tudo, a pregação que centenas de pessoas estavam ouvindo. Aí lá se vai aquela confusão com aquela mulher ali possessa. Eles tinham que ter feito o seguinte, ter expulsado o demônio rapidamente, ter tirado ela dali daquele ambiente e ter levado para uma casa, para uma sala. Mas não, ficou a bagunça generalizada e acabou com a cruzada. Digo, meu Deus, o diabo acabou com a cruzada. Olha o que o diabo fez aqui, acabou com a cruzada. E eu de longe, observando, digo, meu Deus, por isso que os pastores têm que ter inteligência, têm que ter discernimento. Eu até tentei ajudar, mas
Eu vi que eles não estavam me ouvindo, eu deixei quieto. A cruzada com muita gente, irmãos. Todo mundo começou a ir embora, aquele negócio. Então, o diabo, ele usa a distração. A outra coisa que ele usa é a sedução. Por que ele usa a sedução? Porque ele oferece na mente. Ele coloca dúvida, ele coloca distração, mas ele também diz assim, não, o que eu tenho para te dar é mais prazeroso. Olha, tem muita gente que ele não aceitou Jesus ainda, ele rejeita porque ele acha que é vantagem ele permanecer no mundo, ele permanecer no pecado. Tem gente que ele acha ainda que o negócio melhor para ele é dizer assim, vai curtir a vida, vai curtir. Irmãos, a gente ouve falar de tragédias todos os dias, não é verdade? Vê essa tragédia que aconteceu agora no ônibus aí, 15 pessoas mortas, irmãos. Meu Deus. Tem gente que está ouvindo a pregação pela última vez. Dizem que o bom pregador é aquele que bota, é aquele que inculca, é aquele que explica e mostra que nós podemos estar ouvindo a pregação pela última vez. Quem é que garante que você vai ouvir essa mensagem daqui a uma semana? Quem garante que você vai ver esse pregador pregando aqui em outro dia? E eu vou ver você? Me diga se você tem essa garantia. Por isso nós temos que ter urgência. A pregação do evangelho verdadeiro de Cristo exige da nossa parte urgência. Mas o diabo, ele distrai, ele seduz e diz, agora não, eu tenho algo mais prazeroso para você, eu tenho propostas mundanas, você tem que aproveitar a sua vida e a sua mocidade, e é por isso que muitos ainda não tomaram a sua decisão, estão esperando, porque estão seduzidos, embriagados pela sedução do mundo. O outro é o receio, o medo. Eu coloquei aqui medo ou receio. Você sabe que medo é esse aqui? Não é o medo do parente, não é o medo, eu nem pensei nisso, mas é o medo de não permanecer. Você sabia que uma das desculpas mais fortes que se usa para não aceitar o evangelho é dizer assim, eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Ora, quando é que tu vai estar? Quando é que você vai estar preparado, seu pecador? Sua pecadora? Quando é que você vai estar preparado para aceitar Jesus? Se cada dia você pode estar mais distante e cada dia pode estar mais atolado no seu pecado. Eu tenho medo de não permanecer. Eu tenho medo de não conseguir obedecer. Ora. Você pensa que você consegue ser cristão sozinho? Não. Por isso recebemos o Espírito Santo. Por isso Deus nos dá o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Para quê? Ele diz que ele tem a armadura. Lá em Efésios fala 6, da armadura de Deus. O capacete da salvação, quem pode dizer amém? O capacete da salvação. Bora ver se a gente cita todos eles, bora lá. O escudo da fé, a espada do Espírito, o peitoral da justiça, o cinturão da verdade e as sandálias do evangelho. Diga comigo, aleluia. Nós temos a armadura de Deus para resistir a Satanás. Mas o ímpio, o pecador, não vê isso. Ele acha que não vai conseguir. E ele não está entendendo que quem aceita Jesus, Deus capacita para vencer o inimigo. A vitória é nossa em nome de Jesus.
A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele também nos deu autoridade para você expulsar os demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E nada mortífero que vocês porventura comerem lhes fará dano. Nós temos autoridade, meus irmãos. O cristão tem autoridade. Agora, não cristão não tem autoridade. Então, por isso que são a armadilha do diabo. As pessoas precisam ser alertadas dessa ação ou ataque do diabo para poderem reagir. Por isso que por que essa pregação é importante? Aquele teu primo, aquela pessoa que você está evangelizando, precisa ouvir isso aqui que eu acabei de dizer. Ele precisa ouvir isso aqui. Só isso aqui dá uma pregação, meus irmãos. Só isso aqui. É por isso que muitas vezes as pregações ficam longas, né? Porque só isso aqui é uma pregação, pronto. Só isso aí. Eu poderia ter falado mais sobre cada uma delas e pronto, bora embora. Amém, aleluia, glória a Deus. Essa foi a pregação de hoje à noite. Mas as pessoas precisam entender isso aqui, que isso aqui é a arma do inimigo para tirar do coração a palavra. Por isso que Jesus disse, a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, vêm a seguir Satanás e tira do coração a palavra, para não suceder que ela crendo seja salva. Explique isso aqui, explique. Aquela conversa, né? Falando para o primo, falando para o amigo do trabalho, evangelizando alguém, você explica isso aqui. Olha, eu vou te mostrar o que acontece quando o inimigo age na vida de uma pessoa para tirar a palavra de Deus. Não deixa ele tirar. Não deixa, reaja. E eu vou te mostrar as 5 armas que ele usa. Cegueira, dúvida, distração, sedução e medo. Agora vamos responder a segunda pergunta. Bora lá? Olha aí a segunda pergunta. Por que uma pessoa aceita Cristo com muita alegria, mas não permanece firme por muito tempo? E aí? Por quê? Isso aqui para pastor, meu irmão, isso aqui... Porque muitas vezes o pastor diz assim, mas meu Deus, eu cuidei tão bem daquela alma, meu Deus, eu visitei ela, eu mandei mensagem para ela, eu tratava ela bem na igreja, eu conversava com ela, eu pedi aos irmãos que conversassem com ela, e ela dizia para mim que estava bem. E por que ela não permaneceu? Vamos ouvir a resposta? Olha aí, ó. Ela não permanece firme por muito tempo, está no versículo 13, ó. Os que caíram em cima da pedra. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Este não tem raiz, crê apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Ó, neste caso, o que acontece é uma negligência da própria pessoa em relação à mudança de hábitos e ao seu crescimento espiritual. Ó, o novo convertido, ele precisa crescer espiritualmente, pois a conversão é o primeiro passo, ok? A pessoa aceitou Jesus, mas ela não mudou. Se ela não mudar os hábitos, se ela não mudar o comportamento dela, o que vai acontecer? É uma pedra, que fica lá. Aí, a semente não cresce. Está entendendo? Porque tem uma coisa impedindo. Vocês conseguem entender? Fica só naquela areinha superficial, a semente. Ela não cresce, ela não desenvolve. Ela germina. Ela germinou, mas tem pedra lá embaixo, tem pedra. Tem pedra. Todo mundo sabe que mandacaru é bom para
para seca, né? Eu conheço um telhado que tem um mandacaru. Ele não morre, mas também não cresce. Todo tempo pequenininho. Ele é do tipo grande, mas ele não cresce. Moral da história, porque ele está em cima de um telhado. Ele está em cima de um telhado. Ele tem pouca terra. É incrível, né? Moral da história, meus irmãos. Estas pedras precisam ser retiradas. Diga amém. E que pedras são essas, meus irmãos? Acho que tem um slide que fala das pedras. Olha aí, pode passar. As pedras são mais ou menos isso aqui, pecados arraigados, pensamentos errados, tradições. Para você tirar algumas tradições. A pessoa, quando ela vem, meus irmãos, muitas vezes, quando ela aceita Jesus, alegre, feliz, né? Mas ela tem tantas tradições, tantas. Hábitos velhos, costume. Chega, ela vem pesada. Lá em casa a gente faz assim, eu faço assim, eu vivo assim, lá em casa o costume é assim, não sei o quê. Lá em casa a nossa família é assim. A pessoa vem muito sobrecarregada de tradições, de hábitos, hobbies, atividades, amizades, né? Amizades, hábitos. E, por último, superficialidade na fé, ou seja, a fé dela, ela nunca procurou crescer. E aí, pessoal, o processo de santificação precisa começar logo, após a decisão, para tirar as pedras. Está entendendo? Diga comigo, a terra é boa. O problema são as pedras. Tem que colocar a picareta lá, começar a tirar. Sai daqui, pedra maldita. Tá. Sai daqui, pedra do inimigo. Tá. Para ali. Sai daqui, pedra da inimizade. Sai daqui. Sai daqui, pedra da frieza espiritual. Sai daqui, pedra da prostituição. Sai daqui, pedra da distração. E vai sair tirando tudo. Tirando tudo. E a terra fica, boa para produzir. Então, amados irmãos, temos que tirar as pedras, porque senão a semente não vai, a planta não vai crescer, não vai ter raízes. E caso isso não seja feito, na hora da provação, das tentações, ela facilmente, desiste da fé. Vocês entendem agora? Isso aqui para mim, meus irmãos, traz em certo ponto, uma paz como pregador, como pastor, porque eu entendo. Aquela pessoa se desviou, não foi porque o pastor não foi um bom pastor para ela. Aquela pessoa está vivendo no pecado dela, ela está fria, não é porque o pastor errou, não é porque o pastor não é um bom pastor, mas é porque ela nunca tirou as pedras do coração dela. Ela nunca ajudou a si mesma. Ela nunca trabalhou pela vida espiritual dela. Ela ficou lá com as pedras no coração dela. Ela continuou com as pedras. Ela não tirou as malditas pedras que impediam o crescimento dela. Aí fica. Qualquer coisinha, dá no pé da igreja. Qualquer propostazinha de Satanás, ela cai no pecado, porque ela não tem profundidade, né? A santificação do crente é uma obra do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Mas ele deve fazer sua parte, deixando o pecado, orando para orar, né? Estudando mais a Bíblia e congregando fielmente na casa de Deus. A vida do cristão, meus irmãos, é algo muito dinâmico. Eu gosto, né?
É dinâmico. A gente está aqui na quarta, a gente está na terça, né? Tem culto de oração, ciclo de oração, nós temos células, nós temos evangelismo, nós temos culto doméstico, nós temos leitura bíblica, nós temos o tempo com Deus, TSD. Então, é uma coisa muito dinâmica de crescer. E ainda temos a comunhão, que a gente se ajuda uns aos outros, né? Amém. Olha aí a terceira, bora lá. Porque muitos que aceitam a Cristo não frutificam ou não crescem espiritualmente. Aí agora é outra realidade. Essas daí não estão desviados, não. Aí não estão no mundão, não. Estão dentro da igreja. Você entende isso? Estão dentro da igreja. Esses aí é os que estão dentro da igreja. Eu não gosto de usar a expressão, não é? O cristão Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Não, não gosto não. Estou falando só para os irmãos entenderem. Com todo respeito a quem chama Raimundo, porque o nome Raimundo vem do latim, que quer dizer sábio protetor. Raimundo é um nome muito bonito, que significa isso, sábio protetor. E aí, pessoal, tem gente que ele quer ficar assim, ó. Lembra daquela proposta de Faraó? Olha, vocês vão, mas não vão muito longe. Quando queria liberar os filhos de Israel para sair do Egito. Olha, vocês vão, mas não vão longe. Deixa os animais aqui. Vão só os adultos. Deixa as crianças aqui. Satanás, irmãos, ele quer isso. Ele não quer que você entre de cabeça. Satanás, ele não quer que você entre na igreja assim, ó. De coração, de corpo inteiro. Ele quer que você vá assim, ó. Desconfiado. Não entre. Olha, eu quero dizer para você, não cair nessa armadilha do inimigo. Por isso que muita gente não desenvolve a vida espiritual. Está aí no 14. O que diz no 14? Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias são sufocadas com os cuidados e riqueza dessa vida, da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, tem gente que ele nunca sai da infância espiritual. Ele sempre é criança. Ele sempre é menino. Ele nunca cresce. Ele nunca se torna aquele crente maduro, aquele crente frutífero. Ele é aquele crente que ele está com 10 anos na igreja, mas o pastor tem que ir na casa dele. Os irmãos têm que dar motivação para ele vir para a igreja. Ele nunca desenvolve, ele nunca cresce. Ele precisa ser cuidado a vida toda. Ele é como um bebê que nunca cresce, que nunca anda sozinho. E a gente fala com ele e diz, pastor, tem um negócio aí que está me perturbando. Irmão, deixa esse negócio. Pastor, não consigo deixar. Irmã, vamos dedicar. Não, pastor, eu estou ainda um pouco envolvida. Irmã, sai disso aí. Pastor, não consigo deixar assim de uma vez, não. É o sufoco. É a semente sufocada. É a planta sufocada. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos tirar os espinhos. Deixa eu ver se tem algum slide aí, eu não estou lembrado. Não é? Pronto. Olha aí os espinhos, os possíveis espinhos, né? Querer, ao mesmo tempo, amar a Deus e ao mundo. Tem muita gente fazendo isso, irmãos. O evangelho na vida dela é uma coisa que ele vai adaptável. Ele quer que seja adaptável. E não é. O evangelho não é adaptável. Eu sou adaptável. Eu vou me adaptar, mas o evangelho não é adaptável. O evangelho não é para se adaptar, não é para se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar ao evangelho. Olha, se você tem dado um jeito de viver o cristianismo do seu jeito, mudando para melhor ficar para você, eu quero te dizer que esse evangelho é fraco, falso e não vai te levar a lugar nenhum.
não vai te levar para o céu, não vai te levar para a glória de Deus. Porque o evangelho tem que ser de renúncia. Jesus Cristo disse assim: aquele que não negar a si mesmo, aquele que não negar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É por isso, meus irmãos, que a gente vê, amar a Deus e as riquezas, seguir a carne e ao espírito. A proposta de Faraó. Essas são as propostas de Faraó. Não vá assim não seja radical. Não seja radical. Quem foi que disse? Não, meu amigo, esse aqui, Jesus, eu encontrei o tesouro, meu amigo. Eu encontrei o dono da vida eterna. Eu encontrei o Rei dos Reis, o Salvador da minha alma, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E eu vou entrar, meu amigo. Aqui é tudo, meu amigo. Aqui eu dou tudo por ele. Eu deixo tudo para trás. Eu aceito, eu renuncio. Eu quero tudo que ele tem para mim. Eu vou amá-lo de todo o meu coração. É isso que devemos fazer. Meu amigo, olha, essa mensagem é para você que tem vivido um cristianismo faz de conta. Você que vive de qualquer jeito, não é para você viver assim. É para você se apaixonar por Jesus. É para você dar o seu melhor para Ele. É para você dar a sua vida. Realmente dar de verdade. E não, se você fizer de conta, se você estiver fazendo de conta, você vai ver no que isso vai dar. Só que quando você der conta do que a besteira que você fez, pode ser que não dê mais para voltar e consertar. Por isso Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, se apartai-vos de mim. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar. Por isso nós temos que pregar o verdadeiro evangelho para salvar alguns. Salvar quem quer, quem realmente quer. Né? Já pensou se eu estivesse pregando aqui um falso evangelho? Todo mundo aqui poderia se perder. Não é verdade? Tanto o pregador como os ouvintes. Está todo mundo concordando com o evangelho falso. Está todo mundo batendo palma. É isso aí, pastor. Ninguém pode ser radical, não, pastor. É isso aí, o evangelho tem que ser fraquinho mesmo, porque senão a gente não aguenta. Pastor Isaías, o evangelho tem que ser água com açúcar. Esse evangelho aí, não. Aí vai eu para o inferno, vai você e vai todo mundo, não. Nós vamos para o céu, quem quer dizer amém? Nós estamos aqui pregando o verdadeiro evangelho, nós queremos o céu. O nosso nome está lá, nós cremos na salvação, o sangue de Jesus nos lavou e somos seus servos para sempre e nós somos filhos herdeiros de Deus. Mas o mundo não é o nosso lugar. E nós não vamos querer amar o mundo e a Deus. Nós não vamos querer amar a Deus e as riquezas. Nós não vamos querer seguir a carne e o espírito. Negativo, está amarrado, está rejeitado, a gente rejeita essa proposta. Amém? Agora vamos fechar com chave de ouro. Bora lá com chave de ouro. Olha aí a quarta pergunta. Porque há muitos outros que aceitam a Cristo, ficam firmes e são frutíferos. Por quê? Olha aí a resposta. Nesse, que é o 15, né? A que caiu em boa terra são os que ouvindo, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Por quê? Por que muitos frutificam? Neste caso, a pessoa é fiel e perseverante na palavra. Ela não somente ouve, mas pratica. Ela permite que a palavra de Deus entre, more e mude o seu coração, arrancando as pedras e os espinhos. Olha que coisa, irmãos. Lembra dos espinhos, das pedras? Essa pessoa aqui diz assim, maldito espinho, eu vou te arrancar daqui. Irmão, me dê licença aqui, viu, irmão? Ai, meu Deus, se eu mexer aqui. O negócio seguro, viu? Pronto. Você vai sair da minha vida, viu?
Vai sair da minha vida. Você vai sair. Irmã, depois você ajeita. Você vai sair, eu vou te abandonar. Sai da minha vida, espinho. Né? Você não vai me perturbar mais, não. Né? Aí pega ali a pedra, tira também a pedra. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. A pessoa quer ser crente. E quer conviver com espinho, quer conviver com pedra. O coração dele está cheio de pedra. E ao redor dele está cheio de espinho. Não pode nem se mexer. Não pode nem se mexer. Então, meus amados irmãos, quando eu vou limpar alguma planta que eu plantei, eu vou preparado com uma ferramenta, né? Quando está nascendo uma planta perto da que eu plantei, a enxada. Tá! Corto pela raiz, né? Então, pessoal, olha aqui. Essa pessoa se entrega de todo o coração ao senhorio de Cristo, deixando que ele seja de fato o seu Senhor. Diga o seu Senhor, que quer dizer dono. Olha, aceitar Jesus como Salvador é moleza. Quem é Jesus para você, meu amigo? Ele é o meu Salvador. É ele que pode me salvar. Amém. Amém, amém mesmo. E o que mais? Rapaz, só isso, pois está errado. Nós temos que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Na verdade, é primeiro como Senhor, né? Olha aí, seja de fato o Senhor de sua vida. Essa é, sem dúvidas, a razão de muitos cristãos serem tão bem-sucedidos na vida cristã. O evangelho não é mais uma coisa, entre aspas, na vida dele ou nas suas vidas, mas sua maior prioridade, diga prioridade, o grande tesouro encontrado que Jesus falou lá em Mateus 13, 44. Lembra daquele homem que negociava pérolas, joias? O que foi que aconteceu com aquele homem quando ele encontrou aquela joia de grande valor? Lá em Mateus 13, 44. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquela joia, não foi isso? Porque ele encontrou a joia de grande valor. E o que foi que aconteceu com aquele que encontrou um tesouro no campo? Ele vendeu também tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque lá tinha o tesouro. Isso não é maravilhoso? Na verdade, Mateus 13, versículo 44, olha aqui, a parábola do tesouro escondido é do tesouro. O 45 é que fala da pérola, da joia de grande valor. Irmãos, quando a gente encontra esse tesouro e essa pérola, eu dou tudo, eu me entrego, eu me desfaço de tudo. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, né? Muito bem, queridos, olha aí a nossa conclusão. O problema não está com a semente ou com o semeador, nunca. Mas com o terreno ou com o coração da pessoa. Entende isso? Que seu coração seja uma boa terra, meu irmão, minha irmã. Você que acabou de me ouvir, que está ouvindo essa mensagem, olha, que seu coração seja uma terra boa. Tire essas pedras malignas que estão impedindo você de crescer. Pastor Isaías, eu sou tão fraco. Pois é, porque tem pedras. Pastor Isaías, eu já me desviei, eu estou fraco. Pois é, porque tem pedras. Pastor Isaías, na hora que eu sofro a tentação, eu saio da igreja. É porque tem pedras, meu amigo, no teu coração. Pastor Isaías, eu sou um crente fraco, eu não oro, eu não consigo vir à igreja com frequência. Pastor Isaías, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo me envolver mais na igreja. Pastor Isaías,
são os espinhos que estão sufocando você. E nós temos que deixar. Esses malditos, temos que cortar, acabar com eles, para que a gente possa crescer livre e frutificar para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Compartilhe, se inscreva no canal. E a Igreja Amada de Cristo Jesus, que vocês assimilem. E a minha oração é que nós sejamos sempre essa boa terra. Eu sei que vocês têm um coração bom, e o coração de vocês hoje já é essa boa terra. Quem pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Um abraço. Olha aí, vamos orar. Dá para orar, Jones? Nós vamos orar. Tem um fundo musical aí? Nós vamos orar. Eu quero convidar você que não é crente. Pastor Isaías, eu quero me reconciliar com Jesus. Amém. Pastor Isaías, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida, eu não vou mais deixar o diabo tomar do meu coração a palavra de Deus. Amém. Se você não mora em Parnaíba, procure uma igreja próximo aí da sua casa, uma igreja séria. Vá frequentar essa igreja e cresça na fé, no conhecimento. Se prepare para a volta de Jesus, para ir para o céu. Ele ama você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado porque nós aqui, maduros, veteranos na fé, nós já temos passado pelo teste. E o nosso coração é a boa terra, Senhor, onde Tu semeaste a Tua semente, a Tua palavra. Nós aqui já estamos com mais de 30 anos, 10, 15, 20. Uns estão com 5, uns estão com 2, com 3, com 4, com 10 anos te servindo. Aleluia, Senhor, muito obrigado por todos os irmãos que têm perseverado, Senhor, na Tua palavra. Senhor, nós oramos por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão nos assistindo. Pai, faz a obra no coração deles, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos, passos, meu Deus, para que Satanás não venha ter vez ou conseguir tirar essas pessoas do Teu caminho, Senhor. E nós oramos por aqueles que estão, ó Deus, desviados para que volte. Meu amigo, se você está desviado, volta correndo para os braços de Jesus, para a casa de Deus. Você que está vivendo um evangelho sufocado, um cristianismo fraco, um cristianismo sem vida, eu quero te dizer que esse cristianismo não é o cristianismo verdadeiro. Então venha, se liberte desses espinhos e entregue tua vida inteiramente a Jesus. E diga: Jesus, nessa noite eu arranco esses espinhos, eu tiro eles da minha vida, eu acabo com eles, eu estou cortando o mal pela raiz. E eu estou me libertando para viver uma vida para o Teu agrado, Senhor. Eu não vou querer agradar o mundo e a Ti. Eu não vou querer servir a Deus e as riquezas. Eu não vou querer seguir a carne e o Espírito, Senhor. Eu vou querer seguir a Tua palavra fielmente, uma vida cheia de Deus. Senhor, abençoe cada um de nós. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Que a nossa semana seja muito abençoada, Senhor. Nos livre da doença, nos livre da enfermidade, nos livre das setas de Satanás, dos assaltantes, dos acidentes, meu Deus, e das setas do maligno, Senhor. Nos leve a fazer o que Tu queres que façamos, ainda que nem mesmo saibamos por que estamos fazendo, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, Senhor, pelas razões certas, fazendo a Tua vontade, e nos use como instrumento, Senhor. E que toda arma contra nós caia por terra, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós declaramos vitória espiritual na vida do Teu povo e desta igreja amada, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir forte a Ele. Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Ele é o nosso Rei.
Um abraço e um beijo no coração, porque eu amo vocês, minhas amadas ovelhas.